Faxineira heróica enfrenta risco total para salvar bebê. Verdade incrível é descoberta. A chuva caía pesada em São Paulo, como se o céu quisesse lavar todas as dores da cidade. Ana, uma faxineira de 32 anos, lutava contra mais um dia cansativo em um escritório elegante, onde cada canto parecia brilhar enquanto seus músculos ardiam de exaustão. Mãe solteira de Pedro, um garotinho de 7 anos, ela sussurrava promessas de um futuro melhor enquanto suas mãos de trabalho duro moviam-se com precisão. O cheiro de desinfetante misturava-se ao aroma de chuva que invadia o ambiente. Mas ela mantinha o foco na tarefa, limpar o banheiro que nunca parecia acabar de ser usado. No entanto, enquanto esfregava o chão, um choro tremulante e angustiante ecoou entre as paredes frias do prédio. O coração de Ana disparou. Uma onda de protetividade a invadiu, e mesmo sabendo que não deveria, sua intuição pulsava, exigindo que investigasse. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade superou o medo. Com um frio na barriga, abriu a porta do banheiro. Ali, em uma cesta improvisada feita de papelão, estava um bebê. O frágil ser humano, envolto em um cobertor rasgado, olhava para ela com olhos grandes, cheios de desamparo. Ana sentiu uma onda avassaladora de emoção. Seu instinto materno a fez agir. Ela pegou o bebê nos braços, sentindo o calorzinho dele contrastar com o frio do ambiente. Era uma cena irrealista, mas agora havia uma vida a salvar. Com o coração na mão, decidiu correr para fora do prédio, determinada a proteger aquele pequeno ser indefeso. Mas antes que pudesse escapar, sirenes começaram a tocar, cercando-a com luzes vermelhas que iluminavam a chuva. O pânico a consumiu, pessoas começaram a olhar, sussurrar e apontar. "O que você está fazendo?" a polícia questionou, e a tensão aumentou. Ana sentiu o peso do olhar da sociedade, julgando-a, condenando-a. Ela tentava explicar, mas sua voz tremia. Ela não era uma criminosa, ela só queria ajudar. Enquanto tentava descrever a situação, flashes do seu passado a invadiram. Lembranças de sua mãe, que sempre a incentivou a lutar por dignidade e justiça, começaram a surgir. "O que importa é como enfrentamos nossas tempestades", ela havia dito tantas vezes. Aquelas palavras foram como um farol em meio à escuridão que a cercava. Ana olhou para o bebê em seus braços e sentiu a vida pulsar entre eles, como se aquele pequeno ser fosse a resposta para suas próprias lutas. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a tensão se acumulava, Ana percebeu que sua luta não era só por sua própria liberdade, mas por aquela vida tão vulnerável que ela agora segurava. Cada segundo parecia um grito de urgência em sua alma. O que pareceu um simples ato de bravura estava se transformando em algo muito maior. Ana olhou ao redor, a cidade, os rostos conhecidos, e sentiu que precisava fazer algo não apenas por ela, mas por todos que enfrentavam suas tempestades. Porém, o verdadeiro mistério do abandono do bebê ainda estava nas sombras, e com ele uma conexão mais profunda com sua própria história a ser desvendada. Como aquela história se entrelaçaria com a sua? Os gritos da multidão se misturavam com os silvos das sirenes, criando um tumulto ensurdecedor. Ana sentia que o tempo estava escorregando pelas suas mãos, assim como as gotas de chuva que escorriam pelo vidro da janela do prédio. O bebê, com aquele olhar inocente e assustado, era agora o foco de suas atenções. Ela não podia deixá-lo ali, não mais. Uma mulher na multidão gritou: "Ela está roubando a criança!" Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Ana, como um alarme. Mas como ela poderia ser vista como uma criminosa quando apenas queria proteger? Com o coração batendo acelerado, Ana apertou o bebê contra o peito, buscando a coragem que sempre buscara. "Eu só estou ajudando, ele precisa de mim", gritou Ana.
sua voz traspassada por desespero. Nesse momento, a policial que havia se aproximado dela, uma mulher robusta de olhar sério, fez sinal para que a multidão se afastasse. Calma, senhora, vamos entender a situação. Ana sentiu um fio de esperança, mas tudo ainda parecia resvalar para um abismo de incertezas. Olhe para ele, precisa de um lar, de amor, ela implorou, a voz embargada pela emoção. A policial olhou para o bebê e viu seus olhos grandes e ingênuos. Em um instante, a gravidade do momento a tocou. O bebê deveria ser um símbolo de esperança e não de escândalo. Ainda assim, a tensão estava palpável. As pessoas do escritório começaram a se aproximar, seus olhares fixos em Ana, alguns com desdém, outros com curiosidade genuína. Silêncios nervosos ecoaram entre eles, e Ana percebeu que havia também quem se importava. Um dos homens, um advogado com aparência amável, tomou coragem. Vamos chamar o conselho tutelar para ajudar, sugeriu, tentando quebrar a barreira do preconceito. Ana observou tudo sem entender completamente. Enquanto a polícia fazia perguntas, lembranças de sua infância dançavam em sua mente. A época em que também se sentiu abandonada, quando sua mãe não tinha dinheiro para tirá-las do ciclo de pobreza. Ela fechou os olhos por um segundo, procurando a força dentro de si. As luzes da polícia refletiam a água da chuva, criando um espetáculo surreal e triste. O choro do bebê misturava-se ao som da chuva, como uma melodia dissonante. E Ana percebeu que não podia esperar por uma saída fácil. Uma ideia ousada surgiu, mas o medo estava lá, forte como as tempestades que sempre enfrentara. Finalmente, ela respirou fundo e decidiu agir. Escutem, se vocês me ajudarem, eu prometo levar esse bebê para um lugar seguro. Existem muitas crianças abandonadas nas ruas de São Paulo, e eu sei o que é isso. Ela começou, com a voz tremendo, mas determinada. Não posso deixar que mais um seja apenas deixado para trás. As palavras de Ana tocaram os corações de algumas pessoas. O advogado olhou para ela com respeito, e a policial parecia refletir. Esse poderia ser um divisor de águas, o começo de algo maior. Mas o que aconteceu em seguida pegou Ana de surpresa. A mulher que a havia acusado no início com um olhar cheio de raiva, agora se adiantou. Com lágrimas nos olhos, ela começou a contar sua própria história de luta e perda. Uma mulher da multidão pôs a mão no ombro de Ana, dizendo que conhecia um abrigo para mães e crianças. Ana percebeu que sua história estava se entrelaçando com a de todos aqueles que estavam ali, unindo vidas e destinos diante da adversidade. Mas, no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Conseguiria realmente escapar do passado que tanto assombrava e encontrar um futuro melhor para ela e para aquele bebê? Antes que pudesse pensar em uma resposta, uma nova sirene cortou a noite, diferente das anteriores, mais intensa. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo de novo. A sirene ecoou com força, como um grito de socorro no meio do caos. Ana virou-se para a direção do som, o estômago encolhendo. A luz vermelha das lanternas iluminava a noite chuvosa, dançando nas gotas que ainda escorriam pela rua. Cada segundo se arrastava e a tensão era quase palpável. A multidão estava a poucos metros, mas parecia que o mundo inteiro estava prestes a desmoronar. Desculpe, senhora. A policial avançou, uma expressão de determinação no rosto. Precisamos que você nos informe onde encontrou essa criança. É crucial para a segurança dele. A voz firme da oficial cortou o ar e Ana sentiu um arrepio. A ideia de descrever o que tinha acontecido em seu passado parecia um fardo, mas era um fardo que ela já carregava há tempo demais. Era numa caixa de papelão, ao lado de um prédio abandonado. Ana respondeu, a voz trêmula, lembrando-se do olhar vazio do bebê quando o encontrou. Aquela visão ainda assombrava. Eu não podia deixá-lo ali. Ele não merecia aquele destino. A policial assentiu, seu olhar suave, quase compreensivo. Entendo, mas precisamos verificar isso. Seu nome é Ana, certo? A confirmação a preencheu com uma sensação estranha. Seria ela vista como uma heroína ou uma vilã? Dúvidas e medos a assaltavam enquanto a formalidade da situação se desenrolava diante dela. O advogado se aproximou, fazendo sinal com as mãos, chamando a atenção da multidão. Essas histórias de abandono precisam ser ouvidas. A Ana está fazendo o que muitos não têm coragem para fazer.
ele gritou, a voz firme. Algumas pessoas da multidão começaram a murmurar, e os olhares mudaram. Da hostilidade, começaram a transitar para a empatia. Ana sentiu um pequeno raio de esperança. Mas a sirene continuava a ressoar, e ao longe, caminhando lentamente em sua direção, havia mais viaturas. O coração acelerou. O que mais estava por vir? Então, uma mulher de cabelo grisalho, que até então permanecia escondida na multidão, avançou com passos firmes. Ela tinha um olhar intenso, como se tivesse visto tudo, mas ainda mantinha uma aura de compaixão. Eu conheço Ana, é uma mulher boa, que cuida de todos ao seu redor, ela exclamou, e um murmúrio de confirmação começou a crescer entre os presentes. Ana olhou para a mulher. No fundo, sentia que mais do que uma defesa, aquelas palavras representavam um grito de resistência a um sistema que frequentemente virava as costas. A figura daquela mulher lhe deu força, como se estivesse reescrevendo sua narrativa diante daquelas pessoas. No entanto, não demorou para que as novas sirenes, mais pesadas, começaram a esmagar a atmosfera esperançosa que começava a se formar. Eram viaturas grandes, cheias de policiais, e a equipe de assistência social chegou com expressão grave. Senhora, precisamos que você entregue a criança, disse um dos oficiais, a voz séria, cortando o ar como uma faca. Ana congelou. O medo voltou a tomar conta dela, agora como um nevoeiro denso. O que isso significava? Para onde levavam o bebê? Seu mundo começou a girar, e a ideia de perder aquele pequeno ser em suas mãos era intolerável. Ana, escute, se você não assinar isso agora, nós teremos que levar a criança para longe. Deixe que ajudem, gritou o advogado, mas a voz de Ana mal saía. Ela olhou para o bebê, que agora estava em seus braços, o olhar indefeso tocando fundo em seu coração. A sensação de abandono que tanto a perseguira parecia voltar. Uma luta interna começava. Seria melhor entregar o bebê e ter certeza sobre seu futuro ou lutar por ele enfrentando o desconhecido? A multidão, silenciosa agora, aguardava o próximo movimento de Ana. A escolha estava em suas mãos, mas o que aconteceria a seguir poderia alterar para sempre o destino de todos envolvidos. O coração dela pesava e suas mãos tremiam. O que fazer? Todos esperavam a resposta, mas Ana mal conseguia pensar. O que aconteceria se ela dissesse não? Ana olhou para o bebê, os olhos grandes e inocentes fixos nos dela. O pequeno, envolto em um cobertor amarrotado, parecia um símbolo de tudo que ela queria proteger. Cada pulso de seu coração era uma batida contra a incerteza. O peso de suas escolhas parecia explodir em sua mente, ensurdecedor como os gritos distantes da multidão. A policial, com sua expressão grave, se aproximou ainda mais. Ana, precisamos agir rápido. Este não é apenas um caso, é uma vida em jogo. A intensidade da situação parecia cada vez mais desesperadora, e a verdade dessas palavras ressoava profundamente dentro dela. E se entregasse a criança? O que asseguraria que ele estaria melhor? Uma vida com os assistentes sociais? Ana sentia o aperto no peito aumentar. Imaginar o bebê longe dela, em algum lugar frio e impessoal, era a própria definição de terror. As sirenes, em um ritmo quase hipnótico, pareciam convidar a multidão a uma rendição coletiva, mas Ana não estava pronta para se render. Naquele instante, entre as vozes que a cercavam, havia uma chamada silenciosa, a voz do seu próprio coração. Não! Ela se forçou a gritar, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Esse não era um não qualquer. Era um não que ecoava com a força de todas as suas esperanças, de todos os momentos em que ela decidiu amar, cuidar e, acima de tudo, lutar. A multidão estremeceu, mas muitos começaram a aplaudir. Aquela mulher, que muitos desconheciam, agora era um farol em meio à incerteza. Ana sentiu-se forte, como uma guerreira, mesmo que uma parte dela tremesse de medo. Ana, você tem certeza? O advogado parecia atordoado com a resposta inesperada. Mas ela não olhou para ele. Suas palavras não eram para justificar uma decisão, mas para se afirmar. Essa criança precisa de amor.
É isso que eu sei que posso dar. Aquela frase ressoou e, inesperadamente, a mulher de cabelo grisalho veio até ela, agora tocando em seu ombro com calidez. Ela está certa, policiais. O amor pode mudar destinos. Alguns presentes começaram a murmurar em apoio, vozes somando-se à sua luta. Ana sentiu que, ali, naquele momento, ela não estava sozinha. Mas os oficiais, com a expressão cada vez mais rígida, eram um lembrete duro de que o amor nem sempre vence em batalhas assim. Se você não ceder, seremos obrigados a tomar essa criança de você, mesmo com a multidão ao seu redor. A firmeza na voz da policial era clara. Era um ultimato que cortava também as esperanças criadas na resistência. E então, enquanto sua mente corria, as memórias retornaram. As noites em claro, os dias perdidos no trabalho, a luta para cuidar de sua própria vida. Todas as vezes que ela se sentiu invisível, todos os momentos em que foi desconsiderada por seu status. Ela não era apenas uma faxineira, era uma mulher forte, uma lutadora. Ana sabia que a próxima frase poderia mudar tudo. Ela respirou fundo, o ar pesado com o aroma da chuva e da vida que pulsava ao seu redor. Se levarem esse bebê, não só a criança perderá, todos nós perderemos algo especial. Um silêncio caiu, enquanto o impacto de suas palavras pairava no ar. A multidão, agora mais envolvida, começou a se movimentar, unindo-se em uma onda de apoio silenciosa. Talvez os oficiais não fossem imunes a isso. E quando o olhar firme da policial encontrou o dela, Ana percebeu alucinações de mudança. A segurança que antes parecia inabalável, agora balançava. Havia um jogo maior em andamento, e ela estava prestes a dar o primeiro passo. Mas então, por trás da multidão, uma figura emergiu. Uma figura familiar, que ela não esperava ver. O que estaria essa pessoa fazendo ali? O coração de Ana disparou de uma forma que só poderia significar mais encontros, mais revelações e muito mais desafios pela frente. A figura que surgiu atrás da multidão fez o mundo de Ana girar. Seus olhos se arregalaram e a respiração ficou presa na garganta. Era Clara, sua amiga de longa data, alguém que sempre acreditou no seu potencial, mesmo quando Ana duvidava de si mesma. Clara! Ana sussurrou, sentindo uma mistura de alívio e pavor. O que ela estaria fazendo ali? A última vez que se viram, Clara tinha enfrentado seus próprios demônios e promessa de distância. Mas agora, seus olhos estavam fixos em Ana com uma determinação que fazia o coração dela pulsar. "Estou aqui! Estamos aqui para ajudar você!" Clara gritou, abrindo caminho pela multidão. Esse simples ato trouxe uma nova onda de energia, como se o amor e a amizade pudessem combater o medo e a opressão. "Eu não posso deixar eles levarem essa criança, Clara," Ana respondeu, quase implorando enquanto segurava o bebê mais apertado, como se ele fosse a única coisa que a mantinha de pé. Clara aproximou-se e, juntando suas mãos, falou com firmeza. "Ana, não é só você. Olha ao seu redor. Todos aqui acreditam no que você está fazendo. A luta não é só sua, é nossa." As palavras de Clara vibraram dentro de Ana, deixando uma pitada de esperança se espalhando como um incêndio. Ela encarou a multidão, cuja energia agora pulsava como um único ser. Pôs-se a pensar. Talvez ela não estivesse sozinha. Talvez o amor e o apoio pudessem fazer diferença. Mas, mesmo com o calor da solidariedade, a policial continuava firme, despertando um frio na espinha de Ana. A policial parecia ver a fraqueza nos olhos dela. "Não adianta fazer teatro. O que você precisa entender é que não pode lutar contra a lei. Se deixar essa criança, prometo que encontrará um lar melhor." As palavras dela eram cortantes, tentadoras, mas Ana não queria ouvir. "Um lar melhor?" Ana retrucou, sua voz agora ressoando com fervor. "Um lar onde o amor não faz parte do contrato? Vou lutar pelo meu direito de dar a ele uma vida cheia de carinho e proteção." A multidão começou a reagir novamente, aplaudindo, gritando, como se estivesse sendo infundida por um ímpeto maior.
Ana sentiu que o chão estava se movimentando sob seus pés, mas não era mais o medo que a guiava, e sim a esperança. Foi quando, mais uma vez, Clara tomou a frente. Policiais, por favor, não tirem essa criança da mãe. Todo ser humano precisa de amor. As leis foram feitas para proteger vidas, não para destruí-las. As palavras de Clara ecoaram e a tensão estava intensa. Ana olhou para a policial e viu uma fraqueza, um momento de hesitação que reluziu brevemente antes dela se recompor. Mas o olhar de Ana não era de desespero, era um olhar de desafio. No instante seguinte, o advogado de Ana se aproximou, empurrando-se pela multidão. Esperem, temos mais informação sobre a situação da Ana. Precisamos ouvir isso antes de tomar uma decisão. O alarde interrompeu a cena. Os olhares se voltaram para ele, esperando que ele trouxesse um alívio, uma resposta. O silêncio se instalou. Ana sentia seu coração pulsar tão forte que parecia que todos poderiam ouvi-lo. Mas a esperança estava renascendo, mesmo enquanto a tensão pairava no ar. Com a verdade prestes a ser revelada, ela começou a acreditar que sua luta poderia finalmente ter um propósito. Mas qual seria essa verdade? O que poderia mudar o rumo daquela história? Ana prendeu a respiração, sentindo que o destino de todos estava prestes a se revelar. O advogado de Ana, Marcos, respirou fundo antes de falar. A multidão parecia presa em um fio de expectativa. Ele começou. Em relação ao caso da Ana, houve um erro. Os murmúrios ensaiados flutuaram pelo ar, como se a multidão tivesse desfalcado os sinos da igreja, uma mistura de alarme e esperança. Ana sentiu o coração acelerar com o nervosismo, enquanto a policial franzia a testa, desafiando Marcos com o olhar. "O que você quer dizer com um erro?" perguntou a policial, sua voz cortante. Recentemente, recebemos informações de que a origem do processo de revisão da custódia da criança estava errada. A doação de guarda foi feita sem o conhecimento da Ana. Ela nunca foi notificada sobre o que estava acontecendo com a criança. Ana quase não pôde acreditar. Erro? Como isso pode acontecer? Eu sou a mãe dele. Eu tenho o direito de cuidar dele. Marcos olhou para Ana com compaixão, como se sentisse cada dor passada e presente dela. "O que quero dizer, Ana, é que as leis nem sempre são justas, e essa é uma chance de reverter a situação. As informações estão em mãos e podemos contestar essa decisão." A multidão agora estava em um frisson, um turbilhão de sentimentos variando entre alegria e ceticismo. A policial, visivelmente desencorajada, parecia hesitar. "Isso não pode ser certo, precisamos seguir o procedimento." "Procedimento?" Clara interrompeu, já trazendo sua voz cheia de indignação. "As leis não podem existir para separar uma mãe de seu filho sem um motivo claro. Ana merece uma chance, uma defesa justa." Os aplausos se tornaram rosnados de apoio à intervenção de Clara, e Ana, com o bebê ainda em seus braços, se encheu de uma coragem que não sabia que possuía. Por trás da fé de sua amiga, ela começou a acreditar que a verdade poderia sim ser poderosa. "Então, o que está esperando? Vamos lutar por isso." A adrenalina correndo nas veias de Ana fez sua voz ecoar entre os manifestantes. "Não deixem que a injustiça vença. A minha voz é a voz de todas as mães que já foram silenciadas." A tensão no ar mudou, as energias estavam se transformando. O advogado mexeu no celular, tentando agilizar as informações. Ana encarou a policial, agora de maneira desafiadora. "Você pode levar nosso amor, mas nunca apagará a luta que temos dentro de nós. Tem certeza de que a lei está do seu lado?" A policial, diante daquela energia avassaladora, respirou fundo e o olhar de dúvida tomou conta de seu rosto. Aos poucos, ela começou a recuar um passo, como se a resistência que sustentava agora estivesse se desmoronando. "Um momento." A policial respondeu, balançando a cabeça. "Isso tudo requer uma análise mais profunda, quase incomum." Ana não queria perder essa oportunidade. "A única análise que você precisa fazer é lembrar que cada criança merece amor e conexão. Não se trata apenas de papel ou burocracia." E aquele foi o momento. A multidão explodiu em aplausos. A força da solidariedade parecia romper as barreiras da legalidade e do medo. Mas, subitamente, um som ensurdecedor cortou a atmosfera eletrificada. Sirenes. O chão começou a tremer sobre os pés de Ana. As autoridades estavam chegando em peso. O que iria acontecer agora?
A luta de Ana estava apenas começando, mas a ameaça de um novo controle pairava no ar como nuvens de tempestade. Poderia a verdade realmente prevalecer? O clima de expectativa havia mudado drasticamente. As sirenes ecoavam, e Ana sentiu o peso da pressão lhe sufocar. Parecia que o tempo havia parado, como um filme em câmera lenta. As pessoas ao seu redor, antes unidas em um só coro de apoio, agora pareciam inquietas, os olhares fixos na entrada da praça. Marcos começou a falar novamente, mas Ana estava tão absorta em seus pensamentos que mal conseguia ouvir as palavras dele. O que as autoridades estavam planejando? O medo se misturava à esperança em seu peito, formando um nó que a impedia de raciocinar com clareza. Ao seu lado, Clara segurou sua mão, transmitindo um calor que ajudou a sentir um pouco de conforto em meio ao caos. Vamos, precisamos mostrar que somos muitas! Ana gritou, despertando a multidão mais uma vez. As vozes se uniram em gritos de encorajamento. Era uma demonstração de força, um clamor pela verdade. A policial hesitou, claramente afetada pela determinação que emanava de todas aquelas pessoas. Era um momento de virada, e Ana podia sentir isso. Com as sirenes proximamente mais fortes, uma viatura interrompeu a movimentação da praça, e do carro 2 policiais uniformizados saíram rapidamente. Eles se dirigiram com firmeza em direção a Ana e Marcos. A tensão se acumulava como vapor prestes a explodir. O que vocês estão fazendo aqui? Precisamos de explicações. O mais alto deles, um homem robusto, disparou, já pronto para agir. Estamos aqui para... Não, Ana interrompeu, decidida. O que realmente precisamos é que você escute. Eu sou a mãe, e a lei cometeu um erro. Não posso perder meu filho por algo que não fiz. O policial olhou para ela, avaliando não apenas as palavras, mas a própria mulher diante dele. Uma mãe aflita, com o olhar ardendo de amor e determinação. O silêncio se instalou por um momento, mas a bravura de Ana era palpável, um chamado visceral que reverberava nos corações de todos ao seu redor. Deixem-os falarem, oficial, disse Marcos, como um eco da voz da própria Ana. A verdade é clara e todos nós aqui estamos prontos para defender essa história que precisa ser contada. Os policiais trocaram olhares confusos. O tempo parecia estagnar enquanto Ana sentia cada batida de seu coração como um tambor, ressoando sua mensagem de amor. E foi então que, de repente, uma mulher no fundo da multidão começou a se mover em direção ao palco improvisado. Ela se destacava, com cabelos despenteados e um olhar penetrante, quase frenético. "Ana, é você?" ela gritou, avançando com energia. Assim que se aproximou, Ana a reconheceu. Era Jéssica, uma antiga amiga de infância, que havia passado por dificuldades e estava desaparecida há meses. "Ana, você não conhece a verdade. Eu sei porque eles pegaram seu filho." Jéssica falou, cada palavra pesada de urgência. A multidão parou e um silêncio profundo tomou conta. Todos aguardavam a revelação que poderia mudar tudo. Os policiais pareceram intrigados, mas ainda mantinham os braços cruzados, aguardando a confirmação da situação. Ana mal conseguia respirar, enquanto os olhos de Jéssica cintilavam com segredos e medos. "O que você sabe?" Ana perguntou, quase implorando. O moço por trás do oficial começou a se mover, mas Jéssica levantou a mão. "Espere, você precisa saber a verdade sobre tudo isso, e essa verdade pode ser mais chocante do que você imagina." O que Jéssica teria a dizer poderia mudar não apenas o destino de Ana, mas também abrir portas que ela nunca imaginou que estivessem tão próximas. A multidão estava ansiosa, e os policiais pareciam cada vez mais constrangidos, sem saber como reagir. O que seria essa verdade que poderia mudar a vida de Ana e de seu filho para sempre? Eu ouvi uma conversa, Jéssica começou, tremendo um pouco. Estava escondida, não queria que me vissem. Eles falaram sobre você, Ana, sobre seu filho. O olhar penetrante dela carregava uma mistura de medo e bravura, e a multidão, agora em murmúrios, prendeu a respiração, aguardando por aquela informação inesperada. Os policiais se entreolharam, finalmente prestando atenção. "Continue", disse o policial robusto, um pouco mais suave agora, mas a firmeza em sua voz ainda estava lá.
Eu escutei que ele não é o único, que há mais crianças que acabaram sendo levadas de forma errada. Um esquema, Jéssica apressou-se em esclarecer. E eles estão dizendo que seu filho, ele estava na linha de frente, fazendo parte de algo muito maior. Sabe, aquelas ONGs que prometem ajudar, tudo isso pode estar conectado. Ana sentia seu coração disparar. O que Jéssica dizia era assustador, mas ao mesmo tempo uma luz brilhava no fim do túnel. Como assim havia mais crianças? Mas o que isso significa? Como você sabe? Ana perguntou, quase desesperada diante da nova informação. Eu conheci algumas pessoas que também estavam envolvidas. Fui atrás de respostas. Vou te mostrar. Precisamos agir, Ana. Você precisa lutar. A determinação no olhar da amiga iluminava a cena, como um farol em meio à tempestade. O silêncio na praça era como um campo de força, todos absorvendo o impacto da revelação. Ana olhou para os policiais e viu que suas expressões haviam mudado. A incredulidade começava a dar lugar a uma atenção genuína. Mais vozes começaram a surgir, pessoas lembrando de histórias semelhantes. Outros também tinham filhos que haviam desaparecido sem explicação. Escutem, não podemos deixar isso passar. Precisamos nos unir como comunidade, Marcos gritou, uma faísca de esperança em seu tom. As mãos se ergueram, unânimes em apoio. Ana sentia a adrenalina correr por suas veias, uma mistura de medo e coragem a impulsionando. Se existe um esquema, precisamos denunciá-los, expor essa verdade, fazer barulho. Jéssica, ainda segurando seu olhar fixo, continuou. Você precisa me ouvir. Amanhã, às 10 horas, haverá uma reunião em uma casa no centro. Gente boa, disposta a mudar as coisas. Precisamos ir. Juntas, podemos descobrir a verdade. Os olhos de Ana reluziam com novas possibilidades. Me ajuda, Jéssica. Preciso saber o que aconteceu. Preciso trazer meu filho de volta. O policial mais jovem, que até então permanecia calmo, deu um passo em direção à multidão. Estamos prontos para ouvir. Se há verdade na história de vocês, precisamos agir rápido. A tensão começava a se dissipar, um novo sentimento no ar. Esperança. Mas Ana sabia que estava apenas começando. As consequências daquela revelação poderiam ser mais perigosas do que ela jamais imaginava. Vamos, disse Ana, voltando-se para a multidão. Não será fácil, mas juntos podemos vencer essa luta. Precisamos de todos. O coro de vozes em apoio foi como uma onda poderosa. Mas, enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Ana sentiu uma brisa gelada percorrer sua espinha. E se o que Jéssica revelara fosse apenas a ponta do iceberg? A pergunta ecoava em sua mente. Cada resposta parecia trazer mais perguntas. Ao longe, entre os murmúrios da multidão, anestesiado pelo momento, um homem misterioso a observava em silêncio. Sua presença parecia deslocada, como se não pertencesse ali. E no fundo, Ana sentiu um frio na barriga. Quem era ele? Qual o seu papel nessa história que ainda estava só começando a se desenrolar? Um mistério maior aguardava, e essa poderia ser a chave para trazer seu filho de volta. Ana não conseguia tirar o olhar do homem misterioso. Ele estava parado na calçada, um pouco afastado, como se estivesse observando cada movimento dela e da multidão. Seu rosto estava parcialmente coberto por uma sombra, mas os olhos eram intimidadores, cheios de algo que Ana não conseguia definir. Seria temor? Seria determinação? A única certeza que tinha era que ele fazia parte de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar. Ana, vamos! Jéssica a puxou suavemente pelo braço, quebrando o transe em que estava mergulhada. Precisamos nos preparar para amanhã. Essa reunião pode ser a nossa chance. Ana assentiu, mas o pensamento do homem continuava a intrigar. A sensação de que algo maior estava em jogo a acompanhava como uma sombra. Com a mente borbulhando de preocupações e planos, ela se despediu do grupo e decidiu que precisaria se certificar de que estava pronta para o que estava por vir. Quando chegou em casa, a escuridão a envolveu em um abraço frio e denso, como se o próprio ambiente compartilhasse de sua ansiedade. Ela acendeu a luz e correu até o quarto do filho, o quarto que ainda estava cheio de brinquedos e sorrisos. Olhando para a cama vazia, o vazio era uma facada no peito. Eu vou te encontrar, querido, eu prometo, murmurou, os olhos marejados. Naquela noite, as horas passaram lentamente. Ana revirou-se na cama, tentando organizar os pensamentos. Que pessoas eram aquelas que Jéssica conhecera? Que tipo de esquema estava em andamento? Uma mistura de insegurança e coragem fazia seu coração disparar.
Às vezes ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se a busca pela verdade poderia levá-la a perigos ainda maiores. Mas a imagem do sorriso do filho a motivava a seguir em frente, a lutar pelo que achava certo. As primeiras luzes do dia trouxeram uma nova esperança. Ana se vestiu rapidamente, seu coração pulsando com uma adrenalina que ela nunca havia sentido antes. Cada movimento era carregado de propósito e determinação. A reunião que aconteceria naquele dia poderia ser um divisor de águas em sua vida. Chegou ao endereço que Jéssica indicou, um sobrado antigo, com portas grandes e desgastadas. Podia sentir a emoção no ar, uma energia diferente. Algumas pessoas já estavam reunidas na sala, com olhares sérios, mas ao mesmo tempo havia uma miríade de vozes sussurrando e compartilhando histórias de dor e perda, todas unidas pelo mesmo sofrimento. Ana sentiu seu coração esquentar, um sentimento de pertencimento era inegável. "Oi, você veio!" Jéssica a cumprimentou, seus olhos brilhando com um misto de ansiedade e esperança. "Vamos ouvir o que eles têm a dizer." Logo a reunião começou. Alguém tomou a palavra e compartilhou informações sobre outras crianças desaparecidas, outras famílias que, como a de Ana, sempre tiveram esperança. Havia um desejo em comum: encontrar a verdade e, se necessário, expor a rede que operava nas sombras. Mas então, no meio da conversa, Ana viu o homem misterioso novamente. Ele estava ali, na escuridão do canto da sala, observando. Desta vez, seu olhar era mais intenso, quase como se ele estivesse avaliando se devia se revelar ou não. Os sussurros se intensificaram, uma tensão palpável começou a surgir. O que ele queria? Qual era a sua verdadeira intenção? Ana respirou fundo. Lembrou-se de que o tempo estava passando e a urgência era real. A vida de seu filho estava em jogo e ela não podia deixar que a dúvida a paralisasse. "Precisamos saber quem é ele. Ele pode saber algo que não sabemos", ela exclamou, sem pensar duas vezes. As cabeças se viraram em sua direção, alguns rostos aterrados, outros intrigados. O homem, então, começou a se mover na direção deles. Ana sentiu o frio correr por sua espinha novamente, mas desta vez uma força crescente a impulsionava. A verdade estava prestes a ser revelada, e ela estava determinada a não recuar. Quem era ele? A resposta podia mudar tudo. O homem caminhou lentamente em direção ao centro da sala. A tensão era quase elétrica. Ana sentia seu coração acelerar a cada passo que ele dava. Ele parou diante dela, e todos os olhares estavam fixos na cena que se desenrolava. "Quem é você?" Ana perguntou, sua voz misturada entre curiosidade e receio. O homem ergueu a mão, fazendo um gesto de acalmar. Seu olhar era profundo, como se ele estivesse carregando segredos que podiam mudar o destino de muitas vidas. "Meu nome é Carlos", disse ele, sua voz firme e calma, mas cheia de um peso que parecia abranger toda a sala. "Eu trabalho com uma rede de apoio a famílias que lutam contra esses sistemas injustos." As palavras dele causaram um burburinho entre os presentes, um misto de descrença e esperança. "Você sabe algo sobre o meu filho?" Ana fez a pergunta que ardia em sua alma. Carlos assentiu lentamente, e ela percebeu que a coragem estava despontando dentro dela. Ele continuou: "Mais do que você imagina. Temos informações sobre uma organização que está por trás de muitos desaparecimentos, e seu filho está relacionado a isso." Os olhos de Ana se arregalaram. "Vocês sabem onde ele está?" A ansiedade tinha um gosto amargo, mas a determinação a mantinha firme. Carlos soltou um suspiro profundo. "É complicado. O que encontramos não é suficiente para uma abordagem direta, mas temos pistas. Essa organização está ligada a várias adoções ilegais e melhorias de documentos falsificados. Eles usam crianças como moeda de troca. Precisamos de mais provas, mais pessoas dispostas a testemunhar." A sala ficou em silêncio e Ana sentiu uma mistura de raiva e esperança se agitando dentro dela. "O que você precisa que a gente faça?" perguntou, a voz firme. "Por que não podemos deixar que mais vidas sejam destruídas?" "Precisamos formar uma aliança. Quanto mais unidos estivermos, mais força teremos para enfrentá-los", Carlos respondeu. "Mas isso também traz riscos. Estão dispostos a correr esse risco?"
Os olhares se cruzaram entre a multidão. Ana viu a determinação refletida em cada rosto. Pela primeira vez, todos eles estavam unidos por uma causa maior que suas próprias dores. Uma onda de coragem percorreu o grupo e Ana fez questão de dar um passo à frente. Eu vou fazer o que for preciso para encontrar meu filho. Estamos juntos nessa luta. As palavras dela ecoaram como um mantra, um compromisso coletivo. As vozes começaram a se elevar novamente, proclamando suas histórias, formavam um coro poderoso de resistência. Carlos assumiu um semblante sério. Precisamos de todos aqui dispostos a dar um passo adiante. O apoio de vocês é vital para expor essa organização criminosa. Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias. Aquelas pessoas estavam dispostas a lutar. E ela estava determinada a ser a voz de todos, especialmente de seu filho. Contem. Migo! Ela gritou, e em um instante todos se uniram em um só grito de apoio. Aquilo era mais do que uma luta, era um renascimento. Naquela tarde, enquanto eles discutiam estratégias, Ana percebeu que aquele era o início de algo grande. A união em suas palavras, em seus olhares, era a força que precisavam para seguir em frente. O caminho seria difícil e perigoso, mas Ana finalmente se sentia como parte de algo maior. Quando a reunião terminou, os ânimos estavam elevados e, com um novo propósito, todos se dispersaram. A determinação de Ana a acompanhava. Ela precisava agir rapidamente e cada segundo contava. Com Jéssica ao seu lado, elas seguiram os passos de Carlos, comprometendo-se a investigar mais sobre a organização e possíveis depoimentos que poderiam dar suporte à luta delas. À medida que os dias passavam, Ana mergulhou em um turbilhão de atividade. Reuniões, telefonemas, conversas secretas e um planejamento cuidadoso para expor a rede criminosa. A vida de seu filho dependia disso e cada momento a aproximava da verdade. O homem misterioso frequentemente aparecia nos corredores, como uma sombra silenciosa. Era como se ele estivesse avaliando cada passo que Ana e o grupo tomavam. Finalmente, o dia da verdade chegou. Eles se reuniram em um centro comunitário para apresentar suas descobertas e reunir todos os relatos que puderam coletar. Aquela seria a hora decisiva para expor tudo o que souberam. A sala estava cheia de pessoas dispostas a lutar. Ana respirou fundo, seu coração batia forte. Naquele momento, ela se sentiu forte e corajosa. Era como se cada batalha que havia enfrentado em sua vida a trouxesse ali, naquele instante de empoderamento coletivo. Nós não estamos sozinhos, a verdade é mais poderosa do que tudo isso, disse ela ao grupo em meio ao tumulto de vozes que clamavam por justiça. Os relatos começaram a fluir e Ana percebeu que estava mais perto de revelar não só a verdade sobre seu filho, mas uma rede ilícita que vinha machucando tantas vidas. Enquanto novas histórias surgiam, ela sentiu que a luta não era apenas por seu filho, era uma luta por todas as crianças que haviam sido levadas. A resistência crescia em força e número, e Ana sabia que era hora de ir em frente. Lembrava-se do olhar do bebê em seus braços e do calor que sentiu ao segurá-lo pela primeira vez. Aquela essência de luta e amor a guiava. E foi então que ela olhou para o homem misterioso na sala. A coragem estampava seu rosto, e ela sabia, não importava o quão sombrias parecessem as coisas, a luta por amor e justiça valia cada passo. Uma nova história estava prestes a se desenrolar, e Ana estava pronta para se tornar a heroína de sua própria vida. A voz de todas as mães e crianças precisaria ser ouvida, e ela estava decidida a garantir que seu filho e outros não fossem apenas números em uma estatística, mas sim histórias reais, recheadas de amor e perseverança. A luta apenas começara. E você, está disposto a lutar ao lado de Ana? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.